tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma videoaula explicativa. Essa com o tema Sisal, e eu sou a técnica da Cofasp, Isaine Barros. Então, hoje estamos aqui para falar sobre o sisal, a Agave cisalana, da família Agavaceae. Então, o sisal, ele é uma planta originalmente da América Central, especificamente do México. Ele foi trazido para o Brasil por meios industriais e de comercialização. Ele foi trazido pelo comendador Horácio Júnior. Na Bahia, que hoje é o maior polo produtor mundial, ele foi introduzido por José Augusto Góes. Hoje, as cidades que detêm maior produção econômica do sisal na Bahia, especificamente na região cisaleira, são Queimadas, Santa Luz, Retirolândia, Conceição do Coité, Valente e Araci. Então, o sisal, hoje, ele tem por sua finalidade a produção comercial, principalmente destinada para a indústria têxtil, e de cordoarias, de cordas. E aqui, na região cisaleira, não é diferente. O sisal, ele teve seu apogeu econômico, ele teve sua principal evidência econômica aqui na região cisaleira, principalmente na década de 60 a 70, que foi na crise do petróleo. Ele foi uma saída ambientalmente correta para minimizar os impactos da falta do petróleo e assim substituir por uma matéria-prima vegetal. Então, várias batedeiras surgiram nesse período e em Santa Luz se criou a maior batedeira, se criou a maior plantação e o maior cultivo nessa época. Foi onde teve um avanço econômico. Hoje, Santa Luz e a região cisaleira ainda continua como a maior produtora do mundo, colocando a Bahia em primeiro lugar no Brasil, além da Paraíba, tem a Paraíba também que produz, mas a Bahia hoje, graças a esses municípios cisaleiros, detém 90% da produção. Então, agora em seguida, depois desse apanhado histórico, a gente vai observar um pouco sobre a questão do plantio e de outras características de outras variedades do sisal. E aqui nessa fazenda a gente vai demonstrar algumas práticas e alguns acessos que muitas pessoas precisam ter sobre essa planta magnífica, que é o sisal. Olá pessoal, eu sou Amarildo Chagas, estou aqui na propriedade Pé de Serra, no assentamento Nova Vida, município de Cansanção. Estamos aqui também para falar sobre o cultivo do sisal, uma produção que a gente faz aqui há alguns anos, é uma das atividades econômicas do assentamento, além da produção de caprinos e ovinos, da criação. A gente tem como principal fator econômico o plantio de sisal, onde a maioria dos produtores, dos poceiros, tem essa atividade como principal. E a gente está aqui numa área designada ao plantio do agave cisalana, conhecida também como sisal brasileiro. E a gente também tem a outra variedade, que é o sisal híbrido, o 11.640, mais conhecido como Ibra pelos produtores. Este sisal, ele tem como uma das vantagens, a folha, que é grande, uma principal característica dele, e mais desejada pelas empresas por ter os seus fios compridos, E então ele tem uma produção de folhas inferior ao híbrido, a outra variedade, porém ele tem essa qualidade, no peso e no comprimento dos fios, em relação ao sisal híbrido, que produz mais folhas, mas os seus fios são menores. O cultivo do sisal da variedade híbrida, 11.648, e eu estou aqui também com uma folha do sisal brasileiro, o agave cisalana. Eu trouxe para fazer um comparativo sobre a folha das duas espécies, Do meu lado direito, a variedade híbrida, ela é um pouco mais clara e também não tão comprida quanto a do brasileiro, que é mais escura e tem um comprimento maior. Sendo assim, a sua fibra, ela é maior e tem uma mais qualidade em relação para as empresas têxtil, que faz os tecidos para as indústrias de automobilísticas, enfim, por conta do seu tamanho. Então ela tem uma maior valorização. E aqui vocês verem que
A planta do sisal híbrido, ela, em sua copa, percebe-se que ela tem uma maior quantidade de folhas em relação ao brasileiro. E ela faz esse haste, né, e fica nessa altura, né, e o brasileiro não fica tão assim. Então aqui ela tem essa característica, né, com esse tronco bem grosso, né, diferenciando ele do sisal brasileiro. Então ele também tem a sua mucilagem, né, depois do processamento, é mais grosso e é um pouco mais dificultoso para o processador, no caso o cevador. Ele não é tão quanto o brasileiro. Porém é uma planta resistente, mais resistente do que o brasileiro. Questão de temperatura, de clima, suporta um pouco mais a temperatura, né, em relação ao brasileiro. Porém é uma espécie pouco cultivada, mas ainda assim está sendo reconhecida, bem plantada também aqui na região da Bahia. Em relação ao espaçamento entre as duas plantas, a gente aqui não segue muito padrão. A gente faz um espaçamento de 1 metro entre plantas e 1,5 metro, 1,80 m a 2 metros entre fileiras, né? Às vezes a gente faz o cultivo em fileiras duplas. Então a gente não segue muito padrão. A gente faz aqui, a gente chama avulso, mas um sistema que sai bem. Vocês veem aqui um espaço entre uma outra, né? É um espaço suficiente para o trabalhador, né, o cortador, desfazer as folhas e depois a botadeira vir com o seu animal pegando as folhas, recolher para poder levar até o motor, até onde vai ser processado para tirar a fibra, né, tirar a mucilagem da fibra. Então a gente não segue muito o padrão, mas a gente faz assim porque a gente já tem experiência no plantio, né? A gente não segue a metragem como diz nos livros ou algum material desse tipo. Em relação às mudas, a gente adquire nos nossos próprios campos de sisal, né? A partir de um tempo que a gente já tem, né, a produção, elas passam a produzir mudas, né? Então a gente arranca essas mudas nos nossos próprios campos, né? Sendo que tem que ter um certo manejo quando for arrancar, senão você mata o seu campo de sisal, porque aquela produção de mudas, né, ela vai dar continuidade ao seu cultivo, né, à sua produção. Então quando tem um pé de sisal com 2 ou 3 mudas, a gente sempre deixa as maiores e arranca as menores, porque essas maiores vai substituir o pé mais velho que já está finalizando a sua produção. E sendo assim, ele mantém esse ciclo da produção do sisal, né? Por isso que a gente tem que fazer o manejo, né, dessa cultura desta forma, né? Esse é um dos manejos. O outro manejo é a destoca. Apesar do sisal ser uma cultura bastante resistente, né, ele precisa também de cuidados. Então, além do cuidado com as mudas, a gente também tem um cuidado com a destoca, que geralmente a gente faz a cada corte que a gente dá nele, que é geralmente de ano em ano, dependendo, né, da condição climática, das chuvas que tiver. A gente faz geralmente de ano em ano, né? Aí a partir do corte que a gente dá, depois do corte, a gente volta fazendo a destoca desse campo de sisal, né? Esse aqui mesmo já está precisando de uma destoca, porém só vai ser feita depois que for feito o corte. Daqui a 2 meses a gente vai iniciar, né, o corte desse sisal, no caso híbrido. Então esse é um dos 2 manejos, né, que é o manejo das mudas, quando for para fazer, né, a arranca das mudas para plantar em outra área, né, a gente tem que ter esse manejo, e o manejo da destoca. São os principais manejos da cultura do sisal. Em relação ao tipo de solo, o sisal é uma planta que se adapta aos diversos tipos de solo. Porém, ela tem certas vantagens em solos mais soltos, argilosos, e conhecido pelos produtores, pelos pequenos agricultores como de barro, solo de barro ou barro vermelho, que é como esse aqui. Ele se adapta muito bem. Ele não se adapta muito bem a solos compactos e pedregosos. Ele tem, né, uma certa deficiência no seu crescimento e não produz folhas tão saudáveis. Então solos mais soltos e argilosos como aqui, que não tem pedra, né? Aqui porque ele tá seco, mas é um solo fofo, né? Então ele tem uma grande vantagem sobre esses solos, né? São o principal tipo de solo que os agricultores produzem, né? É o barro ou barro vermelho, esse chão argiloso. Ao final de sua produção, o sisal ele desenvolve uma haste grande, né? Essa é denominada como a flecha.
E a flecha, ela também possui esses pequenos vegetais aqui, que são chamados de bulbilhos, que ele pode ser feito também o plantio do sisal através dele. No entanto, os agricultores eles tendem a não usar pela demora que se tem de se desenvolver a planta em comparação com as pequenas mudas, né? Então, normalmente, o uso Normalmente, o uso da propagação do sisal nas colheitas e nos grandes campos se dá através das mudas e não dos bulbilhos. Normalmente, eles são usados por pesquisas, né? Pelas grandes empresas, pelos pesquisadores que tendem a ver o desenvolvimento da planta, como disseminar e dentre outras mais. Se tratando ainda da fisiologia da planta do sisal, ela no final da sua vida útil, ela desenvolve uma grande haste, essa chamada de flecha, né, pelos agricultores. E essas flechas, elas produzem no final da sua vida útil também os bulbilhos, que podem ser usados para propagar a planta do sisal. No entanto, os agricultores tendem a usar principalmente a forma de propagação através das mudas, porque se utilizando o bulbilho, eles demoram muito a produzir e a chegar num período que é necessário para a produção de matéria-prima, né, que é a fibra. Então, se tratando da vida útil e a vida que o sisal tem se até produzir, são normalmente de 3 a 4 anos. Das mudas, se tratando da forma do bulbilho, a gente pode ver que os anos eles podem dobrar ou multiplicar, né? Então, por isso, viavelmente para os agricultores, se é interessante fazer uso das mudas. Para o processamento, né, da fibra do sisal, a gente utiliza, né, essa guerreira, o motor, chamado motor, né, que é composta por essa base, né, e um motor a diesel, né, e essas paletas, que é o que faz separar a mucilagem, né, da fibra. Vocês veem aqui é a fibra que enrola, né, no eixo do motor, né? Então é separado a mucilagem, né, através dessas paletas que giram, imprensa a palha, né? Aí tira a mucilagem. Como vocês podem perceber, é jogado separadamente ali a mucilagem que é retirada da fibra, E para processar essa fibra, né, essa parte de processamento, é preciso no mínimo de 4 a 5 pessoas, né, para fazer, né, esse conjunto de trabalho, né? Primeiramente, o operador da máquina, que é o servador, que ele faz o processo de inserção da palha aqui para poder tirar a fibra, né? O servador, que é o operador, o resideiro, ou alguns lugares chamam de bagaceiro, né, que ele auxilia o servador colocando a palha, tirando a fibra, fazendo o molho e colocando na balança para pesar, né, que geralmente as balanças têm de 25 a 30 quilos, né, mas geralmente é 25 quilos, né. As outras pessoas que compõem, né, o grupo de processamento da fibra é o cortador, a botadeira e o estendedor ou estendedeira, que também pode ser homem ou mulher. Aqui não tem diferença de gênero. Então, são de 4 a 5 pessoas, né, necessário para poder fazer esse funcionamento, né, e adiante. Então, pessoal, esse aqui é o resíduo ou mucilagem retirado da folha do sisal, né? Então, esse material, ele não é desperdiçado, pessoal. Ele é utilizado para ração animal e como adubo também. Da forma que está aqui, ele é usado como silagem, ou como feno, né? Ele, como feno, é colocado para, né, ser desidratado em um local de sombra até chegar ao ponto ideal de fenagem. Ou como silagem, ele é armazenado, né, em dornas ou até mesmo, né, subterrâneo no solo com uma lona, né? Quem conhece o processo de silagem, né, ou ensilagem, né, sabe que esse material é extremamente bom. Não é tão rico, mas associado a outros nutrientes, a outros ingredientes, ele pode ser uma fonte alimentar para os seus animais, né?
Esse no caso é o resíduo do sisal brasileiro, né? Do agave cisalana. Ele é mais aceitado pelos animais do que o resíduo do sisal híbrido. Os animais não têm tanta aceitação pela mucilagem do sisal híbrido. Eu não sei explicar porquê, mas os animais não gostam da mucilagem do sisal híbrido, né? E já desse eles comem bastante, né? Associado a um milho, a um outro tipo de ração. Então tudo é aproveitado. Ele é aproveitado como ração e como adubo depois de seco. Depois que ele fermenta, que seca, né? Ele se mistura com a areia do ambiente e se torna um adubo riquíssimo, né? Para a área de plantio. Então a gente aproveita tudo aqui. A gente tem uma outra área, né, que é de solo arenoso, que a gente utiliza para plantar milho, feijão. Então esse material a gente reaproveita tudo para colocar nessa outra propriedade, para fazer outros tipos de plantio, né? Plantios de ciclo curto. Muitas pessoas não veem no sisal como uma alternativa de vida e outras chegam até a ver o sisal como um sinônimo de pobreza ou de decadência. Mas para muitas famílias aqui do sertão, para muitas mulheres que são mães solteiras, para muitos jovens, o sisal é a única saída que se tem. Aqui no assentamento, o sisal ele é tido como o ouro verde do sertão e em muitas regiões, porque várias pessoas se deslocam logo de manhã ou de madrugada, vêm com seus filhos e trabalham aqui, ou seja para tirar palha, ou seja para residar. Então, o que a gente se tem aqui é um planejamento de vida, é um planejamento de famílias, de pessoas que trabalham aqui e daqui tiram seu sustento. Diante de todo esse exemplo sobre a cultura do sisal, a gente vê aqui um meio de sobrevivência, um meio que muitas famílias usam aqui para viver e é tido como o ouro do sertão. Para muitas pessoas é vista em forma de decadência, em forma de pobreza, mas para quem bem sabe utilizar do sisal, isso daqui é uma forma de vida, é uma alternativa e para muitas pessoas é a única alternativa que se tem. Muitas pessoas saem de sua casa de madrugada, outras pessoas saem para ir para outros lotes, para trabalhar em outras regiões. E o sisal, há muito tempo, ele vem tirando muitas famílias do aperto. Antigamente o sisal não era tão bem visto como é visto agora, não era tão valorizado. E por muitas famílias que se planejam, hoje o sisal é a principal fonte de renda que se existe aqui no assentamento e em outras regiões. Aqui no assentamento usa-se de duas variedades de trabalhos para se ter renda, que é o sisal e a criação de animais. Muitas pessoas não possuem terras e se veem obrigadas a ir trabalhar em outros lotes ou então para outras pessoas. Já outros agricultores têm como nessa propriedade 70 tarefas de sisal, né? Todas plantadas e que foram feitas logo no início do assentamento, até mesmo quando o assentamento era acampamento. Então é o que a gente se fala um pouco da questão do planejamento. Muitas pessoas vieram para esse assentamento, já havia algumas variedades de sisal, só fizeram disseminar ainda mais a planta, outros iniciaram o plantio do zero e hoje detêm grande parte da produção e hoje veem as suas vidas mudadas pela questão do planejamento do uso do sisal. Então muitas famílias vivem dessa cultura, essa cultura que é essencial e ela não pode ser em momento algum desvalorizada. O sisal ele deve ser disseminado e ele tem que ser mais aceito e escrito e falado sobre ele. Até hoje nas literaturas são poucos os trabalhos que existem sobre essa planta, de tão importância que existe aqui, principalmente no sertão. Então é de extremamente importância usar-se, apropriar-se do sisal, saber trabalhar, se planejar, porque ele é realmente uma planta que dá renda, é uma planta que faz muita diferença na nossa região. Especificamente na minha, que eu venho da região cisaleira, né? Eu venho de Cansanção. Então, para mim, tratar dessa experiência é de extremamente importância e espero que vocês tenham gostado, porque muitas mulheres, assim que nem eu, muitas mães solteiras, muitas mulheres trabalhadoras que também trabalham no sisal. O sisal não é uma atividade específica só para homens. Tem muitas mulheres cevadeiras, muitas mulheres cortadeiras e muitas mulheres que trazem até seus filhos também para já iniciarem o trabalho no sisal, até por não ter outra alternativa e meio de ajudar a família. Então essa é uma atividade muito esplêndida, muito bonita e que deve ser amplamente estudada e fortificada e cada vez mais fazer com que os trabalhadores eles sejam bem remunerados por isso, porque em alguns lugares eles não são. Mas é isso daqui, né? O sisal é amplo, é diverso e a gente deve estudar ainda mais sobre essa riqueza. Assentamento Vila Nova, quando eu comecei foi um pouco difícil,
mas até agora para mim está dando certo. Só não estou plantando mais porque as áreas minhas, o que pode ter de plantar eu plantei. Mas é muito bom o plantio de sisal aqui na região. A Terra Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.